Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro, então, que está sendo psicografado pela Esther Hicks, ela que trabalha com o marido dela, que é o Jerry Hicks. E esse livro, a proposta, de acordo com o próprio Jerry, é fazer com que qualquer coisa que a gente pedir possa ser concedida, mostrar como é que qualquer coisa que a gente pedir possa nos ser concedida. E ele diz que esse também é o primeiro livro a dar uma fórmula prática e simples que ensina como pedir, como receber o que desejamos ser, fazer ou ter. Ou seja, para que a gente possa ter tudo aquilo que a gente está buscando, primeiro a gente tem que entender como é que a gente é, aquilo que a gente precisa ser para poder fazer e ter. Ou seja, a gente tem que entender, como eles explicam aqui, que nós somos seres vibráteis e que a linguagem do universo para responder aos nossos pedidos é a nossa vibração e que a gente entende em que vibração a gente está quando a gente estiver prestando atenção nas nossas emoções, pois eles dizem que as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Então, a partir dessa informação deles, a gente não tem mais eu não tenho mais como ficar dizendo, mas e como é que eu vou saber em que vibração eu estou? Basta eu prestar atenção nas minhas emoções, aquilo que eu estou sentindo. Se forem sentimentos negativos, isso me indica que eu estou em uma vibração negativa. Então, com certeza, eu não estou na vibração do meu pedido, porque se eu estou pedindo alguma coisa para mim, eu não sou masoquista, eu estou querendo uma coisa positiva, uma coisa boa. Então, eles deixam claro, a única coisa que nos faz bloquear o recebimento daquele nosso pedido, que eles garantem que todo pedido ele é analisado e ele é respondido. Então a única coisa que faz com que a gente não receba é se a gente não estiver na vibração do mesmo. Isso bloqueia, isso faz com que a gente receba exatamente aquilo que a gente não quer mais. Eles dão o exemplo do carro velho. Se a gente estiver querendo um carro novo, mas a gente insistir em não entender isso e continuar vibrando na insatisfação com o carro velho, a gente não vai conseguir ter um carro novo. Então é isso que o básico da mensagem aqui, pelo que eu estou entendendo, o básico é esse. E nós estamos agora no capítulo 18, que é tentar impedir a liberdade de alguém pode custar a sua liberdade. Quando é então que eles estão falando sobre que quando a gente sabe que a gente quer uma coisa e percebe que não a tem, imagina logo que algo alheio à nossa vontade está mantendo aquilo afastado da gente. Porém, isso não é verdade. Só o que nos impede de conseguir algo que a gente deseja é o fato do nosso hábito de pensamento ser diferente do nosso desejo, exatamente isso que eu acabei de dizer. Ou é o nosso pensamento que determina qual vai ser o nosso sentimento e, consequentemente, a nossa emoção, e a emoção é o parâmetro para saber em que frequência a gente está vibrando. E aí, então, no último vídeo, ele estava falando, o subitem foi coisas indesejadas não podem entrar na sua vida sem serem convidadas. Então, ou seja, nós somos capitães da nossa alma e senhores do nosso destino. Se a gente está vivendo é porque a gente, em algum momento, e muitas vezes inconscientemente, a gente convidou aquilo para a nossa vida através dos nossos pensamentos. E o final do último vídeo, eles diziam que muitas vezes as nossas emoções nos revelam a quantidade de energia essencial, ou seja, muitas vezes não, mais uma vez, com certeza, as nossas emoções, elas revelam a quantidade de energia essencial que nós estamos atraindo em resposta ao desejo focalizado. E as emoções dizem também se nesse momento de pensamento e emoção nós estamos em alinhamento vibrátil com o nosso desejo ou não. Ou seja, todo aquele resuminho que eu fiz no início. Mas então vamos continuar aqui na segunda parte desse 18º capítulo, e agora o subitem foi a velocidade em que você estava ou foi a árvore? Se você estivesse dirigindo a 160 km por hora e batesse em uma árvore, você sofreria um grave acidente. Entretanto, se você batesse na mesma árvore com o veículo a apenas 8 km, o resultado seria totalmente diferente. A velocidade do carro é como o poder do seu desejo.
Em outras palavras, quanto mais você deseja algo ou quanto mais tempo leva se concentrando no seu desejo, mais rápido a energia se move. A árvore, na nossa analogia, representa a resistência ou os pensamentos contraditórios que podem estar presentes. Ou seja, aqui ele trazendo dois pontos fundamentais, que para o nosso desejo, como Napoleão Hill diz no livro Pensa e Enriqueça, ele deve ao primeiro passo é a gente saber o que a gente quer, e o segundo passo é a gente focar naquilo que a gente quer, ficando até mesmo que aquilo se torne uma... qual é a palavra que ele usa? Uma obsessão, que o nosso desejo se torne uma obsessão, ou seja, a gente vai dormir pensando nele, acorda, é o primeiro pensamento que vem na mente e passa o dia pensando, focado. E aí a gente, é óbvio, a gente não adianta só ficar pensando nele, a gente tem que também estar prestando atenção naqueles insights que a vida está trazendo para a gente, para o que se requer que a gente faça também, para que isso aconteça. Uma das coisas aqui é vibrar ou seja, a coisa básica é vibrar então na frequência do desejo, e aí ele dizendo que a árvore, na analogia, representa essa resistência. A gente pode estar assim a 160 quilômetros, mas a gente vai bater em uma árvore e ela vai parar o nosso carro. E a mesma coisa se a gente estiver realmente focado no nosso desejo, obcecado pelo nosso desejo, porém a gente está vibrando em uma frequência que a gente não está congruente com esse desejo, porque a gente está com emoções que não estão na mesma frequência, que não são positivas como é o nosso desejo. Então isso também vai ser a árvore, vai parar aquilo que vai impedir que o nosso desejo seja realizado. Não é agradável bater em árvores, assim como não é agradável manter desejos poderosos no meio de uma grande resistência. Alguns tentam corrigir a instabilidade diminuindo a velocidade do veículo. Ou seja, eles negam o próprio desejo ou tentam liberá-lo a qualquer custo. No entanto, a melhor solução seria reduzir o nível de resistência. Ou seja, se a gente está vendo ali que a gente não está conseguindo vibrar na frequência do nosso desejo, a solução não é mudar o desejo, a solução não é esquecer o desejo, não consigo mesmo. A solução é a gente então trabalhando os nossos pensamentos, a solução é a gente estar mudando as nossas emoções, que elas são o parâmetro, elas são o que determina, elas são os mais sofisticados intérpretes das nossas vibrações, e a gente sabe que a nossa vibração tem que estar ali batendo, tem que dar match com a vibração do nosso desejo para que a gente possa receber. O universo inteiro existe para inspirar seu próximo desejo. Por isso, se você tenta evitar seu desejo, está contrariando as forças universais. Mesmo se for capaz de suprimir um desejo de vez em quando, mais desejos estarão continuamente se desenvolvendo no seu interior, pois você veio ao mundo neste corpo e neste ambiente maravilhoso com a clara intenção de concentrar a energia que cria mundos. Sendo assim, nada no universo inteiro é mais natural do que o seu desejo contínuo. E eles já disseram aqui em um dos subitens anteriores, em um dos capítulos anteriores, que não adianta, que a gente não vai chegar nunca, a gente nunca vai parar de desejar. E aqui eles explicam que não adianta a gente tentar suprimir um desejo, porque a gente não está conseguindo ter as emoções que façam com que a gente esteja na mesma frequência dele. A gente tá bom, então não é assim, eu não consigo mesmo, vou esquecer esse desejo. Eles dizem que a gente pode até suprimir de vez em quando, porém a gente vai estar continuamente, nós vamos estar nos desenvolvendo nós vamos desenvolver no nosso interior, mais desejos, porque nós viemos ao mundo nesse corpo e nesse ambiente com a clara intenção de concentrar a energia que cria mundos, Então, se a gente está desejando é porque é possível. E o que é que
que a vida, que a fonte, que Deus exige de nós apenas que a gente vibre na mesma frequência. E aí a gente pode conseguir tudo, como ele disse aqui no início, a gente pode conseguir ser, ter e fazer e ter tudo que a gente desejar. E aqui um outro subitem é: por trás de cada desejo está o desejo de sentir-se bem. Acredito que, na verdade, a gente pode até estar querendo casa, carro, apartamento, mas a única coisa por trás disso é que a gente quer se sentir bem. A gente vai se sentir melhor podendo morar em uma casa mais cômoda, mais confortável, mais ampla. E é só por isso que a gente está desejando uma casa maior, e não porque é a emoção. Então, é a sensação que a gente tem com aquilo que a gente está desejando, é que nos move para que a gente deseje isso. Pois então é isso que diz aqui: por trás de cada desejo está o desejo de se sentir bem. Se a gente não achasse que a gente fosse se sentir melhor em uma casa maior, a gente não desejaria. Se a gente não achasse que a gente fosse se sentir melhor em um carro mais novo, a gente não desejaria. Só existe uma razão para que um desejo seja mantido: quando a pessoa acredita que se sentirá melhor ao realizá-lo. Seja um objeto material, um estado físico, um relacionamento, ou uma situação ou uma circunstância. No fundo de cada desejo está o desejo de se sentir bem. Por isso, o padrão de sucesso na vida não são as coisas ou o dinheiro. O padrão de sucesso é, com certeza, o grau de alegria que você sente. Aquilo que eles disseram ali naquele capítulo, coisas que você sabia antes de vir para cá, antes de se encarnar para essa experiência humana, nós que somos seres espirituais. A gente sabia, entre outras coisas, que o universo ele é um local de bem-estar, que a gente pode estar tendo o bem-estar, que o universo é um local onde a gente poderia, deixa eu ver se eu encontro aqui, onde a gente poderia encontrar aquilo, estar bem com aquele nosso desejo, algumas coisas que você sabia antes de chegar aqui. Você sabia que no plano terrestre você teria liberdade de ação suficiente para moldar a sua vibração de forma a atrair uma experiência de vida maravilhosa. Então a gente sabia disso, então a gente com certeza, sabendo disso, apesar da gente estar sob o chá de esquecimento, ali inconscientemente a gente sabe que a gente tem direito a essa felicidade, ainda que seja relativa, mas é a felicidade possível nessa realidade, onde não há o absoluto, a não ser as leis que regem e o padrão de comportamento que a gente deve ter, que foi o que o Mestre Jesus Cristo veio trazer, que é o amor incondicional. Além disso, na minha forma de entender, o restante é tudo relativo. E aí, então, é possível alcançar essa felicidade relativa aqui, porque a gente sabia que seria possível, então a gente ia ter a possibilidade de estar criando essa vida maravilhosa, como eles disseram ali no capítulo anterior. Porém, por isso, a gente busca aquilo que vai fazer a gente se sentir bem. A base da vida é a liberdade, e o resultado da vida é a expansão. Mas a finalidade da sua vida é a alegria. É por isso que o mais importante não é a manifestação concreta do desejo, mas o que você sente no momento. Você quis entrar nesse universo para definir o que desejava, para conectar-se com a energia que cria mundos e para fazê-la fluir na direção dos objetos do seu desejo. Não porque esses objetos sejam importantes, mas porque o ato de fluir a energia é essencial para a vida. Olha aqui que interessante, então, isso. A gente veio para definir o que a gente desejava, mas para se conectar com a energia que cria mundos, que está à nossa disposição, e para fazê-la fluir na direção dos objetos do nosso desejo.
Ou seja, o nosso desejo, ele também, se a gente alcança o nosso desejo, a gente então não bloqueia aquela roda da fortuna. Por exemplo, como eu ouvi o Dr. Lair Ribeiro explicando, que se a gente não sabe, se a gente só sabe dar e não sabe receber, a gente está bloqueando a roda da fortuna. Se a gente sabe apenas receber e não sabe dar também, a gente tem que saber dar e receber, a gente tem que saber deixar o nosso desejo acontecer, porque assim ele vai acontecer para o próximo também. A minha forma de entender aqui, a gente tem que deixar fluir, passa por nós, nos abençoa e vai para o outro, e abençoa ele e volta para a gente. É aquele fluir constante. Não porque os nossos desejos, os objetos dos nossos desejos sejam importantes, mas porque o ato de fluir a energia é essencial para a vida. Ou seja, a vida ela está em constante movimento. Se a gente bloquear a energia, não deixar ela fluir na nossa vida, a gente não tem como a gente alcançar os nossos desejos, porque a gente está indo contra, a gente está ali como se a gente fosse uma pedra ali no meio da correnteza da água, e que realmente está... A água, a gente sabe que isso não acontece, a água ela dá a volta e ela passa, mas se fosse possível uma pedra ali no meio, a gente estaria bloqueando o fluir natural de todas as benesses da vida que estão à nossa disposição. Então é por isso que eles dizendo que a gente deve entender que a única razão para que quando a gente deseja, a base da vida é a liberdade e o resultado da vida é a expansão, mas a finalidade da nossa vida é a alegria. E como é que a gente faz isso? Conseguindo alcançar os nossos desejos, mas não para definir o que a gente desejava, e a gente tem que se conectar com a energia que cria mundos para fazê-la fluir na direção dos objetos do nosso desejo, mas não porque esses objetos sejam importantes, e sim porque o ato de fluir a energia é essencial para a vida, é essencial para que a gente tenha a vida plena que a gente está buscando ter. E que a gente está lendo esse livro exatamente com esse objetivo de entender como é que a gente faz para entrar no fluxo da energia que cria mundos, como ele disse, de forma abundante, contínua, crescente. E isso só faz o que faz, como citando novamente o Dr. Lair Ribeiro, se fosse falando só em questão de abundância financeira, ele disse que a coisa melhor que a gente pode fazer por um pobre é não ser um deles, porque assim eu acredito que aqui, trazendo para isso que eles estão explicando, se a gente não, a nossa vida financeira ela está fluindo, isso quer dizer que a gente não está bloqueando o fluxo da energia do dinheiro, e aí então isso vai fazer com que os outros também recebam. Eu acredito que seja isso, tá bom, gente? Mas é só a minha forma de entender esse livro que eu estou lendo pela primeira vez também com vocês. Quis ler aqui no YouTube exatamente para ser contribuição para quem talvez não pudesse ler, não tivesse tempo de ler, ou quem é deficiente visual, ou quem é analfabeto, por exemplo. E também para estar assim, compartilhando com vocês para fazer que isso seja mais forte ainda. E fazendo aqui também os meus comentários, porém daquilo que eu estou entendendo, da minha forma de entender. E se você tiver entendido diferente e quiser me ajudar a entender também da forma que você entendeu, se quiser me deixar uma mensagem, eu vou ficar muito contente. Se você quiser, se é o primeiro que você está vendo, o primeiro vídeo desse livro, já tem vários outros lá no meu canal. Também muitos outros livros lá, inclusive os 3 do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, Mais Esperto que o Diabo e Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, os 3 que eu fiz. Ele tem muitos outros livros, tá bom? Que também trazem exatamente isso, a busca para alcançar a plenitude nessa vida, não apenas financeira, mas a abundância e a prosperidade em todos os setores. Tá bom, gente? Eu espero que vocês possam, então, estar passando por lá. Se quiserem se inscrever no canal, fiquem à vontade. Se quiser deixar o seu like, se quiser compartilhar esse vídeo com alguém, vou ficar super agradecida. E se você, vou gostar muito de te ver para dar continuidade. Então, esse será então o terceiro capítulo, o terceiro vídeo desse 18º capítulo. E o subitem próximo vai ser: na sua admiração, você não oferece nenhuma resistência, tá bom? Espero contar com você para que a gente descubra o que é que eles vão explicar nesse subitem. Obrigada, tchau!